os detalhes da investigação que revelou as exportações de toneladas de cocaína que partiram de portos brasileiros. A quadrilha ligada à maior facção criminosa do país, o PCC, criava até empresas para negociar no mercado internacional os produtos brasileiros. Mas entre uma carga de frutas e vinhos, os criminosos escondiam a droga. A quadrilha fez fortuna com o tráfico internacional. É o que você acompanha agora. Uma caçada ao dinheiro do tráfico internacional. Fortuna construída com o lucro bilionário da cocaína tipo exportação. Toneladas de pó escondidas em produtos brasileiros vendidos para o exterior. Uma logística usada pela maior facção criminosa do Brasil, o PCC, e que está ligada a um dos líderes da quadrilha, que está foragido, André de Oliveira Macedo, o André do Rap. Em Santos, nossa equipe acompanha o desafio da fiscalização para tentar impedir o embarque de cocaína. Nós vamos acompanhar uma inspeção da Receita Federal do Brasil aqui no Porto de Santos, em 3 contêineres carregados com suco de laranja congelado. 2 desses contêineres vão para o porto da Antuérpia, na Bélgica, porto europeu que mais recebe cocaína latino-americana e também que é o porto mais usado por esse grupo criminoso do qual nós estamos falando. O outro contêiner vai para o porto de Roterdã, na Holanda. O suco está dentro dos barris de metal que ocupam todo o espaço dos contêineres refrigerados. A carga ia ser embarcada em um navio, mas foi dado um sinal de alerta. Por que esses contêineres estão sendo inspecionados? Porque antes eles passaram no scanner e a Receita Federal identificou um possível risco de contaminação. É o termo que a Receita usa para cargas que estejam também com cocaína, daí o termo contaminado. Foi desta forma, usando produtos brasileiros comprados sobretudo por europeus, que durante 5 anos uma quadrilha de traficantes internacionais conseguiu enviar cocaína para o outro lado do oceano. E mais, essa quadrilha usou uma estratégia que parecia infalível. Eles mesmos, os próprios criminosos, abriram empresas de comércio exterior, embarcaram drogas e conseguiram driblar as autoridades. Para ganhar a credibilidade do mercado, as empresas dos traficantes exportavam cargas legais que alguém de fato tinha comprado. Dentro ia a droga. O esquema foi descoberto depois que a Polícia Federal passou a rastrear a cocaína apreendida. Em 2019, foi apreendida aqui no Porto de Santos uma carga de 353 quilos de cocaína escondida em barris semelhantes a esse. Quem estava à frente desse negócio era um empresário de sucesso, Elbert Luiz Pereira Sais. As investigações já descobriram que, além da empresa que estava em nome de Elbert, ele era sócio de outros 11 empreendimentos. Existiam empresas cuja finalidade funcionava para a constituição e exportação da droga. Existiam empresas que tinham a única finalidade de lavar o dinheiro do faturamento obtido pelo tráfico. A sede de uma das empresas de Elbert ficava nesse barracão, bem em frente a um dos terminais do Porto de Santos. Era aqui, segundo a polícia, que a cocaína era colocada dentro das cargas. Elbert comprou diretamente de produtores e fornecedores brasileiros produtos como açúcar, sal, vinho, madeira e frutas. Mas para não levantar suspeita, nem todas as cargas saíam do Brasil com cocaína. As empresas do tráfico usaram desde 2019 ao menos 9 portos de norte a sul do país para exportar droga. A polícia conseguiu interceptar 17 toneladas de cocaína. A Polícia Federal estima que o lucro com a venda dessas cargas poderia chegar a 2 bilhões e 800 milhões de reais. O ponto de interesse é o interesse pelo comprador, que quer levar essa droga para a Europa, para os Estados Unidos, onde é o grande mercado consumidor, onde essa droga atinge o maior valor de venda.
As pessoas que trabalham com tráfico de drogas internacional, eles se colocam muito em risco, mas também os lucros são muito altos. O uso de vários portos tem uma explicação. Alguns terminais são especializados em exportar produtos específicos. No Porto de Natal, no Rio Grande do Norte, carregamentos de frutas são os mais comuns. E a quadrilha sabia disso. Os traficantes criaram uma empresa para vender mangas brasileiras no mercado internacional. As frutas entraram na rota do tráfico. Mas a cocaína colocou em risco as exportações de um modo geral. Na época, as vendas foram suspensas por causa das várias apreensões em cargas de manga. Acaba mostrando que nós temos um sistema muito frágil e isso realmente, vamos dizer, desgasta a imagem da fruticultura brasileira. Do Nordeste para o Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí, na Baixada Fluminense, a Polícia Federal encontrou 600 quilos de cocaína dentro de mangas. O carregamento também pertencia a uma das empresas ligadas a Elbert Luiz Pereira Sais. Elbert morreu em 2021, vítima de Covid-19. Um dos sócios assumiu as empresas, Adriano Genésio dos Santos. Adriano era o representante da empresa Almax, registrada oficialmente nesse edifício, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o centro financeiro mais importante do país. Era tudo falso. A Almax usou os mesmos registros desse Lava Rápido, na zona sul da capital paulista. A Almax negociava a exportação de açúcar, sal, farinha e até suco de limão. Adriano foi preso durante a operação em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal descobriu que André de Oliveira Macedo, o André do Rap, teria ligações com a quadrilha que enviou toneladas de cocaína para a Europa em cargas de manga. Essa proximidade é apontada nessa decisão da Justiça Federal que julgou outros processos por tráfico de drogas de Adriano Genésio. Os advogados de André do Rap disseram que ele é inocente e não tem envolvimento com a quadrilha investigada. Já a defesa de Adriano Genésio dos Santos, dono da empresa Almax, não retornou nosso contato. A polícia já sabe que 20 empresas de exportação ligadas à quadrilha também recebiam lucro do tráfico internacional. A investigação passou a monitorar o caminho dessa fortuna e pediu o bloqueio dos bens. 12 imóveis nesse condomínio de luxo em Praia Grande pertenceriam ao grupo. No último dia 30 de agosto, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha em Santos, Guarujá e Praia Grande. Para descobrir se os apartamentos estavam ocupados, a polícia usou drones com câmeras que conseguem detectar o calor humano. Cada imóvel aqui custa em média R$1,5 milhão de reais. Algumas unidades, segundo as investigações, pertencem à viúva de Elbert, Fabiana Sais. O advogado da família nega que o casal tenha envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Não há nenhum tipo de prova de efetiva participação. Quanto à questão das drogas apreendidas em outros países, isso faz cair por terra quanto ao crime de tráfico, né? Vizinho ao Brasil, traficantes no Equador também usam a mesma estratégia de camuflar cocaína em frutas. Por lá, geralmente a droga é exportada dentro de caixas de bananas. Esse professor explica que os criminosos equatorianos têm a colaboração de narcotraficantes da Colômbia e de cartéis mexicanos. Por ano, 500 toneladas de cocaína passam pelo Equador rumo à Europa. O país lidera as apreensões de cocaína em portos na América Latina, ao lado do Panamá, Brasil e Costa Rica. Uma das facções criminosas que usa os portos do Equador para exportar cocaína foi a responsável pelo assassinato do então candidato à presidência equatoriana, Fernando Villavicencio, em agosto desse ano. Segundo o professor, a corrupção impede o combate ao tráfico no país. Os esforços do Equador não são suficientes porque parte do governo tem envolvimento com o crime. O Estado está cercado de criminosos numa chamada insurgência criminal. Colocam bombas, promovem atentados com a cumplicidade do Estado.
No Brasil, a Polícia Federal já tem o apoio de autoridades internacionais para localizar os clientes dessas empresas exportadoras que deram um lucro bilionário aos criminosos do PCC. Existe um trabalho de cooperação jurídica internacional, algumas informações foram encaminhadas às polícias, principalmente da Bélgica e da Holanda, para que as investigações lá continuassem.